A gente vai continuar a analisar o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Conversamos agora com a linguista Letícia Salorenzo. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, tudo bom vocês? Tudo bom? Que bom te ter de volta aqui no Bom para Todos. Estava com saudades. Alegria minha também falar com vocês. Deixa só eu complementar o que os professores estão conversando aí. A destruição do ensino e da pesquisa, principalmente de nível superior, também é parte de um discurso, e um discurso sensorial que esse governo está implantando. No momento em que você ensina as pessoas a dizerem que só tem balbúrdia, só tem bacanal nas universidades, isso não tem nenhum lastro racional. Isso daí é uma coisa para as pessoas se sentirem mal ao ouvir isso e não raciocinarem, não pensarem em cima disso. Então, quando o governo corta a bolsa, quem entende dessa forma vai apoiar o governo. A gente até comentou quando foi lançado o Futurice, inclusive sobre o termo Futurice, né? Exatamente, exatamente. Vamos para Jair Bolsonaro? A gente conversou com o Plínio agora no início do programa e ele falou sobre que ele achou que era um nervosismo por parte de Jair Bolsonaro, menos uma dureza, talvez um tom autoritário, mas mais um nervosismo. O que você sentiu e viu nesse discurso de Bolsonaro? Olha, eu estou realmente assustada, tá? Porque assim, como vocês falaram também com o rapaz da Fórum, ele não nos surpreendeu em nada. Só que a maneira como ele deu formato à coisa é assustadora, tá? O que acontece? Bom, em primeiro lugar, ele não tem intimidade, ele não tem o carisma para falar em público naturalmente. Primeiro porque ele não sabe ler fluentemente, tá? Ele treinou arduamente o discurso de hoje. Então ele não estava lendo na base do soquinho, como ele costumava ler antes, tá? Isso para mim ficou claro. Outra coisa que para mim também ficou muito claro, e que ninguém precisou me falar isso, foi o seguinte: o Steve Bannon mexeu no texto do Bolsonaro, tá? Por que eu falo isso? Isso daí eu senti quando ele começou a falar dos índios. Porque teve um momento aqui, quer ver? Assim, eu anotei, foram 3 páginas de anotação, tá? Deixa eu ver onde é que eu encontro. Aqui. Tem momento que ele fala dos índios de maneira contraditória. Primeiro ele diz que são eles que ateiam fogo à floresta como parte de sua cultura, né? E logo depois mesmo, foi alguns minutos depois, ele falou que os índios não podem ser tratados como homens das cavernas. O que eu senti nesse discurso aqui foi uma pincelada de etnopluralismo. O que é isso? A direita europeia, a direita radical europeia e populista, né, atualmente, o discurso dela com relação aos imigrantes é o seguinte: olha, eles têm uma cultura diferente da nossa, nós respeitamos essa cultura, nós respeitamos essas diferenças, mas as nossas diferenças são irreconciliáveis e vocês não podem ficar aqui com a gente. Em cima desse discurso, eles botam os imigrantes para fora. Só que eles chamam isso de etnopluralismo. É uma palavra bonita. Se você parar para pensar, o que significa? Isso é a pluralidade de etnias. São várias etnias, são vários povos diferentes convivendo. Só que não é bem assim na prática, tá? O Bolsonaro começou a trazer esse discurso para cá. Isso é muito assustador, tá? No mais, você tem todos os ingredientes de um discurso populista, radical e de direita. Ele atribuiu culpa a todo mundo, menos a ele, e ele identificou os culpados, ou seja, ele já delineou o inimigo. Quais são os inimigos? Imprensa, socialismo, Foro de São Paulo, que ele chamou de organização criminosa. Gente, o que é isso? Né? Cuba, e ele defende cultura, educação, família e as tradições. O que acontece com isso? Toda a estruturação do discurso dele, mais uma vez, é uma estruturação sensorial. Pensem e me respondem. O que vocês
pensaram do discurso do Bolsonaro? Nada. Vocês sentiram raiva. Foi apenas isso, tá? E foi isso, ele só provocou sensações negativas. Se você concorda com ele, a sua sensação negativa está voltada para quem ele nomeou como inimigo. E se você discorda dele, a sua sensação negativa está voltada para ele mesmo, né? Incrível! Achei ótimo, realmente fez todo sentido para mim também. Agora, sabe uma informação que o Guilherme Amado deu na época, que esse discurso de Jair Bolsonaro foi escrito a 8 mãos. Ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e que traz essa questão da ideologia, enfim, ele é muito presente nos discursos do próprio Ernesto Araújo, pelo filho Eduardo Bolsonaro e por Felipe Martins, assessor internacional de Bolsonaro, que inclusive Plínio também já tinha citado. E eu já tinha ouvido realmente que Steve Bannon tinha uma mãozinha nesse discurso também. Então, eu sei a mãozinha do Bannon aqui. Eu sei quando foi o ministro das Relações Exteriores que mexeu, eu sei quando foi o Eduardo Bolsonaro que escreveu, eu sei quando foi o Bannon. É impressionante, você vê a cara de cada um lá. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.